Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito a liturgia da palavra aqui nos meus endereços eletrônicos diariamente, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vai lá e você vai ter essa liturgia antecipada para que as comunidades de base da Igreja Católica possam se preparar para as celebrações. Liturgia referente ao dia 18 de março de 2023, sábado, será a solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. O dia é 19, mas será antecipado. São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja, no dia 18 de março de 2023, sábado. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio de São José e o ofício da solenidade. Inclusive, há a segunda leitura também neste dia. Antífona da entrada. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Trecho de Lucas 12, versículo 42. Oração do dia, rezemos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 ao 5 e do 12 ao 14a, versículos 16 também. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim de teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, o Salmo 89, versículos do 2º ao 3º, 4 ao 5, 27, 29, o refrão é o versículo 37. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos: eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos: eis que a sua descendência durará eternamente.
Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo, da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 a 18 e 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em verdade da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é o pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua prosperidade. Esta tua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de louvar. Trecho do Salmo 83, versículo 5. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Prometido em casamento é o título do comentário de Santini, baseado em Mateus capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24a. Vamos ao comentário. Sim, quando Gabriel levou a Maria a proposta de ser mãe do Salvador e ela aderiu ao desígnio do Senhor, a jovem era noiva de José. O original da tradução TOB diz, em francês, accorde en mariage, prometida em casamento. A Bíblia de
Chourak, não sei se a pronúncia é essa, mas é o que eu sinto aqui, é mais direta, fiancé, isto é, noiva. Mas ninguém pense que isto alivia a barra de Maria. Naquela sociedade, noivado era coisa séria. O compromisso era celebrado em geral um ano antes do casamento, mas já tinha juridicamente o valor do matrimônio, ainda que os noivos permanecessem morando em suas próprias casas. O noivado era tão sério que, em caso de morte do noivo, a noiva passava a agir como viúva, vestida de luto e convivendo com as outras viúvas. Por isso mesmo, ao aparecer grávida, Maria estaria sujeita à pena de lapidação, ou chamado popularmente de apedrejamento, estabelecida pela lei, conforme Deuteronômio 22, versículos de 20 a 24. A leitura atenta mostra que também o homem envolvido merecia o mesmo castigo. Ao perceber que Maria está grávida, terá passado pela mente de José esse estatuto legal, vendo-se dividido entre a evidência da gravidez e sua convicção da pureza e santidade de sua noiva. Assim, ao invés de denunciá-la publicamente, como previsto na lei, pensava em afastar-se em segredo, sendo demovido da intenção pela visita do anjo durante o sono. Duas pessoas admiráveis. De um lado, Maria se mantinha em silêncio, não vendo como revelar o segredo de Deus, a concepção virginal do Messias prometido. De outro, José, premiado pela Escritura com o título de justo, ou seja, alguém que manifestava a justiça, isto é, a santidade de Deus. Então, José abre mão de seu direito, mesmo sem entender a situação. E estão os dois bem no miolo do projeto divino de salvar a humanidade. Olha que coisa importantíssima. Salvar a humanidade perdida. Que coisa mais importante dessa nossa passagem por aqui. O menino que ia nascer era homem, pois nasceria de mulher, mas ao mesmo tempo era Deus, pois nascia sem a contribuição de um pai humano. O anjo o deixa claro na anunciação a José. José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. Então, olha o que diz o anjo, mensageiro de Deus. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Quem está dizendo isso é o anjo mensageiro de Deus. Então a mensagem é de Deus. E ao chamar José de filho de Davi, o anjo de Deus situava a criança que devia nascer no contexto das promessas feitas pelo Senhor a Davi. Suscitarei depois de ti minha posteridade, aquele que sair de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Segundo livro, do profeta e juiz Samuel, capítulo 7, versículos do 12 ao 14. Então, é importante que nós saibamos isso. Exatamente a leitura desta liturgia da solenidade de São José. 2 Samuel, capítulo 7, versículos do 12 ao 14. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Devemos sempre ter em mente a oração. Em vós, Senhor, ponho a minha confiança. Salmo 56, versículo 4.
Agora vamos ao santo do dia. Eu pesquisei. São José é o foco da celebração de 18 de março, mas o dia dele é dia 19, hein? Então vamos aos santos do dia, 18 de março. Eu pesquisei no site do Vaticano, hein? Santo Anselmo, bispo de Lucca, é santo de 18 de março. Anselmo foi um dos homens mais cultos do seu tempo. Guiado pelo seu tio homônimo, que foi Papa, o Papa Alexandre II, tornou-se bispo de Lucca em 1074, rejeitando as regalias de Henrique IV, renovou a vida espiritual e monacal. Faleceu em Mantua em 1086, onde era venerado. No ano seguinte já era santo. Vamos agora a outro santo. São Cirilo de Jerusalém é santo do dia 18 de março. São Cirilo de Jerusalém é doutor da igreja. São Cirilo de Jerusalém, bispo, nos anos conturbados da igreja, no quarto século, é celebrado no dia 18 de março como doutor da igreja. Foi exilado 3 vezes em defesa férrea da sua fé pelos hereges arianos. Cirilo é famoso pelas suas catequeses que fazia aos catecúmenos. Embora o testamento, o testemunho e palavras claras e penetrantes de Cirilo de Jerusalém remontem aos primeiros séculos do cristianismo, ainda hoje são muito oportunas. Proclamado doutor da Igreja em 1882 pelo Papa Leão XIII, seus escritos inspiram 2 importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, sobre a Igreja, e a Dei Verbum, sobre a revelação divina. A exigência de formar o povo à verdade sempre orientou a ação e a obra pastoral deste santo. Cirilo de Jerusalém nasceu provavelmente em Jerusalém, no ano 315, no início do período de Constantino, quando o cristianismo saiu da clandestinidade e se tornou religião oficial. Desde criança, recebeu a prática da fé dos pais. Na sua juventude praticou a ascese e viveu a pobreza e o celibato. Aos 30 anos foi ordenado sacerdote e imediatamente se dedicou à pregação dos catecúmenos ao sacramento do batismo. Naqueles anos, nasceram suas famosas 24 catequeses, nas quais demonstra uma excelente formação literária centralizada no estudo da Bíblia. Seu rigor doutrinal, unido à sua capacidade inata de transmitir conceitos metafísicos mediante uma linguagem simples e evocativa, não passam despercebidos, tanto que por volta do ano 348 foi consagrado bispo de Jerusalém, sucessor a Máximo. Como bispo, Cirilo destacou-se logo por sua atitude pacífica e capacidade de mediação. Virtudes que, no entanto, não atenuaram a firme ação contra a divisão da comunidade, a heresia e os maus costumes. Defendeu a pureza da fé e incentivou a renovação espiritual. A igreja na época atravessava um período difícil por causa das correntes heréticas e dos fortes contrastes teológicos com os arianos perversos. Embora Cirilo de Jerusalém seja recordado por alguns como simpatizante das teses arianas, sobretudo na sua juventude, nas disputas cristológicas adotou com decisão o símbolo niceno, proclamado pelo primeiro concílio ecumênico de Niceia. Esta sua tomada de posição causou inimizade com os arianos, que, ao negar a Jesus a igual divindade do Pai, não puderam aceitar a firme defesa da consubstancialidade por parte de Cirilo. Por isso, foi destituído do seu cargo em 357 pelo próprio bispo que o havia consagrado 9 anos antes.
Acácio de Cesareia da Palestina, este último, ao acusar Cirilo de erros doutrinais, pretendia que a sede de Jerusalém fosse submetida à de Cesareia. Depois de um concílio episcopal em 359, Cirilo foi reabilitado, mas expulso pela segunda vez por causa das pressões de Acácio sobre o imperador filo-ariano Constâncio. Com a morte do soberano, o prelado de Jerusalém retomou seu cargo, mas por pouco tempo, pois até o imperador Valente lhe era hostil e o condenou ao exílio de 367 a 378. Ao término deste longo período, graças ao benefício de Teodósio, o bispo Cirilo pôde finalmente voltar a tomar posse da cátedra de Jerusalém e em 381 participou do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, onde firmou o símbolo niceno-constantinopolitano. Segundo Cirilo, o cristão é portador de Cristo. E o catequista deve fazer ecoar com a sua voz a palavra de Deus. Eis a missão que o bispo de Jerusalém desempenha e ainda continua a desempenhar hoje, revelando à comunidade eclesial a beleza dos sacramentos e dos fundamentos da fé católica. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso. Peça e receberá, se for para o seu bem. Segundo o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então vamos ter paciência, fruto do Espírito Santo. Porque nós estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, nosso Criador. Então exercite a paciência. Agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, vinde Senhor Jesus. Nossos irmãos separados, irmãos dos católicos, os evangélicos ou protestantes, dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Nós colocamos a tônica na última. Não importa. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será a segunda vinda de Jesus, a parousia, o fim dos tempos, o fim da história, fim desse espaço, desse tempo como conhecemos aqui. Será o juízo final. A nossa chance de ganhar o novo Éden, o novo paraíso, a chance de estar eternamente com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa simbiose perfeita. É aqui, nessa passagem peregrina, onde somos vermes, somos indignos servos, somos pó. O dia que morrermos, seremos enterrados, em pouco tempo viraremos vermes, depois pó. Então que vale a nossa alma, o nosso espírito, que irá para Deus, e depois teremos os nossos corpos glorificados. E São Paulo, apóstolo dos gentios, já diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A vinda de Jesus é algo inefável, algo inenarrável por nós aqui. As pessoas às vezes querem fazer uma prévia do que será. Não sabemos como será. Já pensou Jesus voltando com seus anjos? Algo que não temos na mente perfeitamente como será. A gente imagina, mas só sabemos que muitos irão para o céu e muitos irão, infelizmente, para a tormenta eterna, o popular inferno. Muitos irão para o céu, mas muitos também irão para o inferno, porque nesta passagem peregrina recusaram a graça de Deus, Deus que se humanou, tornou-se um de nós, sofreu, viveu, morreu na cruz por nós, foi açoitado, foi crucificado e morto, mas venceu a morte,
ressuscitou e subiu ao céu, onde é o nosso sumo sacerdote, o primogênito da humanidade no céu. É aquele que intercede junto ao Pai, Abba, Pai, por todos nós que somos pecadores. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.